Rádio Brasil Central. Em Goiânia, são 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, 26 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira em Goiânia, de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas e trovoadas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 35%. E neste momento os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, mesmo extinta CPMF, rende 1 bilhão e 700 milhões de reais ao governo. Folha de São Paulo, Serra tem vitória magra e é candidato a prefeito. O estado de São Paulo, Serra vence prévia com 52% dos votos e PSDB prega a união. Correio Brasiliense, internet, terra sem lei dos pedófilos. Valor econômico, Banco Central rastreia crédito fora do balanço dos bancos. Estado de Minas, gargalos sufocam trânsito de Belo Horizonte. Jornal do Comércio, Dilma admite que país tem capacidade limitada para enfrentar a crise. 0 hora de Porto Alegre, Piratini admite enviar projeto que autoriza bebida durante a Copa. Brasil Econômico, Dilma tenta conter poder da China no BNDES que os BRICS vão criar. O Popular, expansão urbana, futuro ameaçado. Diário da Manhã, lei fiscal restringe aumento para servidor. Agora são 7h03. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o Partido Social Democrático, PSD, realiza no auditório Lago Azul, no Centro de Convenções de Goiânia, um seminário para os filiados, né? O PSD que foi criado ano passado, já vai reunir prefeitos e também vereadores e lideranças nesse seminário que acontece daqui a pouco lá no Centro de Convenções de Goiânia. E também às 9 horas da manhã o TRE preparou um balanço para divulgar como foi, né, o recadastramento biométrico aqui em Goiânia, o número final, quantos eleitores foram recadastrados, qual porcentagem do total de eleitores, né, e os próximos passos de agora em diante para quem perdeu o prazo e não fez, né, esse recadastramento. Está previsto para também daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Então é isso, esse é o nosso destaque de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Marques Filho, apresenta hoje os números finais do recadastramento biométrico dos eleitores de Goiânia, Hidrolândia, Corumbá de Goiás e Cocalzinho. A Justiça Eleitoral vai esclarecer também a situação dos eleitores que não fizeram a troca do título durante o recadastramento, que era obrigatório nas 4 cidades. Lembrando que ainda hoje o Mundo em Sua Casa discute a devastação do Cerrado, este bioma que é responsável por 70% das nascentes dos principais rios da América do Sul. O senador Demóstenes Torres negou em sua conta no Twitter as denúncias de negócios ilícitos com Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar a exploração ilegal de jogos em Goiás. Como revelou o Globo, gravações da Polícia Federal mostram que o líder do DEM no Senado pediu dinheiro e vazou informações de reuniões oficiais a Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar a exploração ilegal de jogos em Goiás. O senador disse que não faz parte nem compactua com qualquer esquema ilícito, não integra a organização ilegal, nem compõe algo do gênero. Escreveu ele no Twitter. 7:05. O Mundo em Sua Casa.
O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O mundo em sua casa. Esporte. Fórmula 1. O bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso, ganhou ontem o GP da Malásia. O mexicano Sérgio Pérez surpreendeu com a Sauber e acabou em segundo. Felipe Massa, mais uma vez, teve uma corrida para esquecer. Terminou a corrida em 15º e vê a pressão por resultados aumentar. Bruno Senna fez excelente corrida depois de um início complicado e conseguiu o 6º lugar. E agora a Fórmula Indy. Na prova em que Rubens Barrichello estreou na Indy, outro brasileiro se destacou e obteve a vitória. Com estratégia e pilotagem precisas, Hélio Castro Neves venceu neste domingo pela terceira vez a etapa de São Petersburgo, na Flórida, nos Estados Unidos, pela abertura da temporada. Cerca de 300 torcedores do Corinthians e Palmeiras entraram em confronto na zona norte da capital paulista ontem. 2 homens foram baleados, outro teve traumatismo craniano após ser atingido por uma barra de ferro na cabeça. A polícia investiga se a briga foi combinada. Em campo, o Corinthians venceu Palmeiras 2-1. Agora são 7h08 e daqui a pouco o Mundo em Sua Casa discute a devastação do Cerrado. Aguarde. 4 jogos fecharam neste domingo a 5ª rodada do segundo turno do Goianão 2012. Rodada que começou no sábado com a vitória do Goiás de 2-0 sobre o Atlético. Ontem, no Serra Dourada, o Vila Nova venceu Morrinhos por 3-1. A vitória de ontem do Vila Nova, 3-1 para cima do Morrinhos no estádio Serra Dourada, fez com que o time quebrasse pelo menos 2 tabus que estavam no Onésio Brasileiro Alvarenga há um tempão. O primeiro, voltar a vencer no estádio Serra Dourada, algo que só tinha acontecido no final do mês de julho do ano passado. O Vila estava quase um ano sem conquistar 3 pontos jogando no estádio Serra Dourada. E o outro tabu foi vencer 2 consecutivas, que só aconteceu no Campeonato Goiano do ano passado. Vitórias para cima de Morrinhos e Atlético. De lá para cá, o Vila não tinha conseguido emplacar a tal sequência de vitórias. Vila que agora está a 4 jogos sem saber o que é perder. 1 empate e 3 vitórias. O próximo compromisso do Vila é na quarta-feira, fora de casa, contra a Napolina. O técnico Robélio Schneider vai contar com as voltas do volante Ricardinho e do meia Rafael Carioca, que estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. Outro jogador que volta é o lateral direito Nego, cumpriu 2 jogos de suspensão pelo TJD Goiano e agora aguarda novo julgamento. Enquanto isso, Nego pode jogar. Vai então ficar à disposição para o jogo contra a Napolina. 2 jogadores seguem de fora. Um, na verdade, vai ficar de fora. O zagueiro César Gaúcho, que recebeu ontem o 3º amarelo. Rondinelli, pequenas são as chances desse jogador ficar à disposição. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. No JK, Itubiara e Aparecidense empataram em 1-1. O empate foi ruim para as 2 equipes. Em Catalão, o Craque venceu a Napolina de virada, 2-1. Em Aparecida de Goiânia, Goianésia e Rio Verde ficaram no 0-0. O Goiás lidera o campeonato com 33 pontos. Em segundo vem o Atlético com 29. Craque é o 3º com 23 pontos. Quarto, Vila Nova com 21. Itubiara vem em 5º com 18. A Aparecidense está em 6º com 17 pontos. Sétimo é o Goianésia com 15 pontos. Oitavo, Morrinhos com 12. Abre a faixa do rebaixamento Rio Verde.
e nono com 12 pontos e em décimo a Napolina com 11 pontos ganhos. O Atlético, depois de perder o clássico, começa a definir a equipe que recebe o craque na quarta-feira no Serra Dourada. A reapresentação dos jogadores do Atlético acontece hoje à tarde, após a derrota, a segunda para o Goiás neste campeonato goiano. Sábado, no Serra Dourada, o Atlético voltou a perder 2-0 para o Goiás. E agora está a 4 pontos do líder do campeonato goiano. Diante dessa situação, o Atlético volta a campo quarta-feira, 10 horas da noite, diante do craque no Serra Dourada. O técnico Jair Araújo não poderá contar com 2 jogadores, o zagueiro Gabriel e o meio-campista Joilson. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo. A diretoria nega pressa em contratar um novo treinador. Jairo continua prestigiado. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goiás também se prepara para receber na Serrinha o Itumbiara. O time deve ser o mesmo que venceu o Atlético no sábado. Após vencer o Atlético de novo no Campeonato Goiano, 2-0 sábado, os jogadores do Goiás retomam os treinamentos daqui a pouco, a partir das 9 horas, no CT Edmo Pinheiro do Parque Anhanguera. O próximo jogo será na Serrinha, quarta-feira, diante do Itumbiara, às 8h30 da noite. O técnico Anderson Moreira, se quiser, pode repetir a equipe que bateu de novo no Atlético, já que alguns jogadores que saíram do jogo, saíram por opção do treinador e não por motivos de contusão. Anderson Moreira até admite repetir pela terceira vez consecutiva a escalação. A mesma do Paulista foi para o jogo do Atlético e para o jogo quarta-feira contra o Itumbiara. A diretoria aguardando um público aí acima de 4 mil torcedores na Serrinha para o jogo de quarta-feira. 3.500 ingressos da promoção Nota Show de Bola foram colocados à disposição para o jogo diante do tricolor da divisa, o Gigante do Vale Itumbiara, na próxima quarta. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. E o Mundo em Sua Casa discute a seguir a devastação do Cerrado. É um instante só, aguarde. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa discute hoje a devastação do Cerrado. Este bioma ocupa 24% do território brasileiro e é responsável por 70% das nascentes dos principais rios da América do Sul, além de abrigar 4% da biodiversidade mundial. São mais de 15 mil espécies identificadas de fauna e flora. Mesmo com tamanha importância, o Cerrado sofre com a devastação. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado foi o ecossistema que mais sofreu com a ocupação humana. Algumas pesquisas chegaram a revelar que temos apenas 51% do território original deste bioma. A agricultura e pastagem são apontadas como as principais causas da expansão do desmatamento. Para discutir o que a sociedade e o poder público podem fazer para preservar este bioma, nós recebemos hoje no Mundo em Sua Casa professor da PUC, diretor do Instituto do Trópico Subúmido, Altair Salles Barbosa. Bom dia, professor. Recebemos também o engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, genética e melhoramentos de plantas e membro da fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Edivaldo Evangelista de Souza Júnior. Bom dia. Bom dia. Assessor técnico para meio ambiente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Marcelo Lessa. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia. E o Cerrado tem uma rica fauna e a segunda maior formação vegetal do Brasil, superada apenas pela floresta amazônica. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes fazem parte das cerca de 2.500 espécies de vertebrados identificados e que vivem no bioma. Isso sem contar os insetos que têm papel fundamental na ecologia. Mas estudos mostram que o Cerrado é o bioma mais ameaçado do Brasil. Entre 2009 e 2011, o desmatamento aumentou, o que preocupa ambientalistas. O Cerrado é considerado a savana mais rica em biodiversidade de todo o mundo, maior até do que as típicas savanas africanas. São mais de 10 mil espécies de plantas, sendo que destas, 4.400 são endêmicas, ou seja, só existem aqui. Por outro lado, o Cerrado é o bioma nacional mais devastado. De acordo com o professor Laerte Guimarães Ferreira, do Laboratório de Processamento de Imagem e Geoprocessamento da UFG, o processo de destruição começou na metade do século passado, durante o processo de ocupação do Centro-Oeste brasileiro. Nós temos um mapa que mostra que o Cerrado, certamente hoje o bioma mais ameaçado pela área de vegetação natural que já foi suprimida em curto espaço de tempo. E esse dado mostra que aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados do Cerrado já foram convertidos, transformados para outros usos em aproximadamente 45 anos. O laboratório da UFG é capaz de monitorar por meio de satélites todo o território que é coberto pelo Cerrado.
O sistema começou a funcionar em 2002. O curioso é que desse ano até 2009 foi verificado queda nos índices de destruição do bioma. A partir daí, a devastação voltou a crescer. Entre 2009 e 2010, e entre 2010 e 2011, em particular, a gente observou uma retomada desse desmatamento. Inclusive já com alguma suspeita, alguma possibilidade disso já ser um reflexo das mudanças propostas ao Código Florestal. O professor lembra que apenas cerca de 10% do cerrado está protegido em parques ambientais públicos. Entre 30% e 45% da vegetação remanescente está nas áreas de preservação permanente, que corresponde a 20% das propriedades particulares. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Professor Altair Salles, por que chegamos a esse ponto? Bom dia a todos. Chegamos a esse ponto em função de um modelo econômico que foi implantado no Brasil e que vê o Cerrado, a área dos Chapadões Centrais da América do Sul, como espaço de fronteira e de avanço econômico, né? Principalmente na área da agricultura. Então, a partir da década de 50 e principalmente a partir da década de 70, com crescente melhoramento e aperfeiçoamento da agronomia, das técnicas agronômicas, então foi possível corrigir grande parte do solo do Cerrado e com isto aumentar essa fronteira de expansão agrícola que vem paulatinamente devorando o Cerrado. Marcelo Lessa, a agricultura aparece como uma das vilões dessa devastação. É possível crescer áreas de plantio sem acabar com o Cerrado? Bom, a gente tem que avaliar o contexto histórico da situação, né, que foi implantado justamente desse modelo econômico. Na década de 70 e 80 nós tivemos programas de incentivo a esse desmatamento, que foi chamado até o Goiás Rural, onde se desmatou bastante. Realmente, se pegarmos os dados de desmatamento nessa época, o desmatamento é impressionante. No entanto, hoje a gente justamente tem essa tecnologia, tem os estudos, então a gente, na nossa opinião, inclusive enquanto federação, a gente acha que não é necessário mais desmatar nenhuma árvore sequer. O que é necessário é consolidar as áreas produtivas e implantar assim, a tecnologia cada vez mais para aumentar a eficiência de produção e, com isso, atender a demanda que hoje existe. A gente não sabe do futuro de amanhã, a gente não sabe daqui 20 anos como vai ser a demanda, mas a demanda atual, a gente sim acha que não é necessário mais desmatar nenhuma árvore. Edivaldo Evangelista, faltou fiscalização nos últimos anos? Muito pelo contrário. A nossa secretaria ela teve uma situação difícil até um pouco tempo, mas ela tem sido reestruturada com muita seriedade, né? As secretarias que eu estou mais diretamente ligado, que é a Secretaria de Fiscalização e de Liberação de Licença, então ela fica mais em voga, fica mais em evidência quando se trata de fiscalizar, olhar e coibir. Mas a nossa função também não é só fiscalizar e coibir, mas também de incentivar a preservação e restaurar aquilo que já foi degradado. Então tem vários projetos já tocando nesse sentido, né? Projetos de reflorestamento de matas ciliares, projetos de preservação do pirarucu, projeto do quelônios, que a gente tem tentado desenvolver no esforço até além da conta, além da estrutura que a gente tem. É uma preocupação da doutora Gabriela, da doutora Rose, manter esse pensamento mais elevado, né? Buscar a melhoria do meio ambiente mesmo. Eu digo porque estamos nessa situação preocupante, né, o Cerrado como um todo. Em anos anteriores, nesta época mesmo de expansão, não havia fiscalização? O que ocorria? Na verdade, nós sofremos um problema com corrupção no órgão, né? Algumas pessoas tiveram esse problema, sim. E não é uma coisa normal, apesar do que está na mídia, o que o pessoal divulga sempre, hoje está colocando, hoje no momento está em voga o problema da corrupção nos hospitais, né? Nós sofremos sim, como em qualquer órgão, essa situação. Mas o nosso intuito e o nosso esforço é para fiscalizar e cumprir a nossa função, o nosso papel como órgão preservador do meio ambiente. Professor Altair Salles Barbosa, diretor do Instituto do Trópico Subúmido, estudos apontam que 40 mil quilômetros devem ser devastados do Cerrado a cada década. É possível diminuir esse ritmo de degradação? Bom, o ritmo é possível diminuir, mas para você entender a degradação do Cerrado, a devastação do Cerrado como um todo, você tem que entender a história evolutiva do Cerrado.
O cerrado é um tipo de ambiente que tem uma história evolutiva sui generis dentro da história do capítulo geológico moderno da história da Terra. Ele é diferente da evolução da Amazônia, da evolução da Mata Atlântica, da evolução de outros biomas brasileiros e mundiais. Ou seja, o cerrado é o mais antigo ambiente da história recente do planeta Terra. O que isso significa? Isso significa que ele já chegou no seu clímax evolutivo. Uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Então, esse negócio de falar em revitalização, em recuperação do cerrado, isso é só um discurso vazio, porque nós não temos ainda tecnologia para tentar preservar tudo isso e recuperar. Mesmo porque alguns processos, o cerrado tem que ser visto como um todo. Por exemplo, a água. Alguns processos, que são os aquíferos do cerrado, né, que formam os nossos rios, esses processos vêm se formando há bilhões e há milhões de anos. No caso do aquífero Bambuí, por exemplo, começou a se formar há 1 bilhão e 800 milhões de anos antes do presente. Né? No caso dos outros grandes aquíferos, Urucuia e Guarani, por exemplo, 65 milhões de anos. Então, isso é um processo muito lento de acúmulo de água, primeiro no lençol freático, depois no lençol artesiano. Nós temos que saber como é o funcionamento desses lençóis artesianos, como que essa água se dispersa a partir do Chapadão em direção às grandes bacias do continente, e nós não sabemos isso, porque os estudos de geotecnia ainda não nos dão base suficiente para poder entender todo esse mecanismo. Da mesma forma, as plantas do cerrado, né, já atingiram o seu clímax evolutivo, muitas delas. Né? E essas plantas, uma vez degradadas, você não se pode fazer mais um replantio delas, a não ser que haja, como que é a área do professor, um estudo de melhoramento, de biotecnologia, que você possa no futuro, que você incentive a pesquisa, e no futuro você possa criar uma técnica que venha então a recuperar algumas dessas plantas, fazer renascer algumas dessas plantas. Da mesma forma são os animais, os insetos polinizadores, porque o veneno que é jogado para combater algumas pragas ou insetos que atacam algumas lavouras exóticas, matam também os nossos insetos polinizadores, que são únicos também no mundo. Altair Salles Barbosa, agora são 7h23, nós estamos discutindo aqui no Mundo em Sua Casa a devastação do cerrado e uma preocupação, Marcelo Lessa, que representa aqui a FAEG, apontada pelo professor Altair Salles, é a dificuldade de recuperar o que é degradado. Isso preocupa também agricultores ou não? Sim, isso realmente é um grande desafio. Primeiro, em relação a isso que foi colocado, da dificuldade de você fazer uma recomposição da vegetação semelhante à original que ali estava presente, e também a questão econômica. A gente vê que o custo não é barato para você recompor uma área degradada. O custo ele é extremamente elevado e isso traz a falta de incentivo também por parte do governo em si, tanto da União como do Estado em alguns programas, às vezes, traz esse cenário, né? Então a gente é difícil você avaliar que a gente teve um momento de incentivo a essa degradação e a gente hoje não tem um incentivo à recomposição. O interessante, isso que foi colocado aqui pela Semar, é esse apoio. Acho que aí estamos buscando o caminho ideal, que é ajudar justamente o produtor, assim como foi incentivado a desmatar, incentivá-los também a recompor. Esse eu acho que vai ser um dos caminhos a gente recuperar essas áreas degradadas no estado. E gostaria de falar com o Edivaldo Evangelista, que é doutor, né, engenheiro agrônomo. Já, como o professor Altair Salles mencionou, já existe alguma técnica para a gente conseguir salvar, então, algumas espécies do cerrado? Então, a preocupação do professor Altair faz sentido. A originalidade a gente não consegue restaurar 100%, porque é um processo de muito e muito tempo. A planta evoluindo, o meio ambiente, é um processo coevolutivo entre plantas e animais. Entretanto, precisa de alguém fazer alguma coisa. Então, o mínimo que se faça já é alguma coisa. Não é só o fato de ir lá e desmatar, cortar a árvore para plantar e tal, e o agricultor pensar assim, eu vou aumentar a minha área de plantio. Essa, eu acredito que deve ser a preocupação do Marcelo também, quando ele fala sobre essa preocupação do agricultor, porque aqui ele se posiciona nessa situação.
não é só aumentar a área, é aumentar a produtividade, quer dizer, a produtividade por área, é usar técnica. É o cara que tem a pastagem dele lá, uma grande área lá, que está cheia de cupim. E ao invés de melhorar aquela área que está cheia de cupim, matar e tratar, e ao invés de desmatar, porque o fato de desmatar é muito mais oneroso para o meio ambiente, prejudica muito mais, porque restaurar esse equilíbrio é pior, é muito mais difícil. Então o ganho ambiental é preservar o que ainda está de pé, preservar a natureza, mas precisa de fazer alguma coisa. Existe, então, alguns pesquisadores na área que são capazes de levantar, fazer um inventário da fauna e da flora e tentar restaurar pelo menos o mínimo necessário para que aquele ambiente não seja tão agredido. Então, o que a gente perdeu é muito difícil recuperar. Com certeza. 7h26, a gente vai para um breve intervalo e em seguida vamos falar, então, sobre a água, no Cerrado. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Voltamos com o debate que discute aqui no Mundo em Sua Casa a devastação do Cerrado e o Rio Araguaia, que forma junto com o Rio Tocantins uma das 3 maiores bacias da América do Sul, também tem sofrido com o desmatamento do Cerrado. O manancial, que conta com mais de 2.000 quilômetros de extensão, é considerado um dos mais viscosos do mundo e com uma extensão de biodiversidade que precisa ser conservada. Às margens do rio, ao invés de mata, encontramos as vossorocas, que são um tipo de erosão que se abre, degradam o solo e revelam que esta preservação não vem acontecendo. E animais como o tamanduá-bandeira, o veado campeiro, o lobo-guará, a onça-pintada se sentem abandonados neste momento em que a mãe natureza já não consegue proteger a todos. A reportagem de Heloísa Amaral relata que nossos rios e nossa fauna precisam de ajuda. Com quase 20.000 nascentes, o Cerrado irriga 6 das 12 regiões hidrográficas brasileiras e tem papel decisivo no abastecimento do Pantanal, na Bacia do Paraguai, na Bacia Amazônica. O bioma funciona como uma caixa d'água para 1.500 cidades de 11 estados, do Paraná ao Piauí, incluindo Goiás e Distrito Federal. Mas essa fonte está secando. Pesquisas nas nascentes comprovam a consequência da devastação. O fornecimento de água dentro e fora do Cerrado está ameaçado, porque as nascentes são assoreadas e deixam de aflorar por causa do rebaixamento do lençol freático. Com isso, elas morrem antes de encorpar e abastecer as bacias brasileiras. Para o delegado titular do Meio Ambiente, Luciano Carvalho, o maior problema é a falta de consciência de produtores e pecuaristas, que muitas vezes não respeitam os limites de áreas de preservação permanente, as APPs. O delegado trabalha para conter as vossorocas no estado, sobretudo no sudoeste goiano. Nós tínhamos no alto do Araguaia 20 grandes vossorocas. Hoje todas estão estabilizadas. No entanto, surgiram centenas de outras. Nós identificamos no ano passado 50 grandes vossorocas e estamos trabalhando na estabilização destas. É preciso de que nós buscamos uma forma, um controle mais simples. No entanto, é preciso se retirar o escoamento das águas de chuva para dentro dessas erosões para que elas deixem de ser ativas, vivas. O delegado Luciano Carvalho lembrou também de outra consequência do desmatamento em Goiás. Os animais fogem e acabam atropelados nas estradas do estado. Para ele, é preciso instalar redutores de velocidade nas regiões de maior incidência de acidentes. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29, o professor Altair Salles Barbosa, diretor do Instituto Trópico Subúmido da PUC, Goiás. Além das vossorocas, que outros mecanismos afetam, poluem a água? Bom, eu ouvi atentamente a entrevista do Dr. Luciano, sou amigo dele, mas sou obrigado a discordar dele quando ele afirma que os responsáveis por essa situação atual são os proprietários. Na realidade, proprietário é uma parcela insignificante dentro desse processo geral. O responsável por tudo isso é o grande avanço do capital econômico universal, mundial. É esse modelo econômico, se a gente não colocar um freio nesse modelo, consequentemente, nós não teremos também um freio dessa devastação do Cerrado. Com relação às vossorocas, especificamente em alguns casos, como foi citado aí a nascente do Rio Araguaia, esse também é um problema menor, que é um problema superficial. O Rio Araguaia, a nascente dele, está situada em 2 formações geológicas que já foram deserto. Um é o Bauru e outro é o Botucatu. Então são areias muito frouxas. Nessas areias estão armazenadas águas que
alimentam não só a nascente do Araguaia, como a nascente do Taquari, que é afluente do Paraguai, e também águas que vão dar direto no Paranaíba, que já é uma outra bacia hidrográfica. Todos nascem dali. Quer dizer, um conjunto de águas emendadas que formam, que se dispersam por inúmeras bacias do continente brasileiro, ali a partir de onde está situada a nascente do Araguaia. Então, como é um terreno frouxo, que já foi desmatado, e a vegetação original, que tem uma raiz bastante profunda, não retém mais esse tipo de solo original da região, consequentemente, esses processos erosivos, você tampa um aqui, surge outro ali, porque a área está toda desnuda. Então, a pluviosidade, a grande quantidade de chuva que cai, ela vai lavar e vai, consequentemente, provocar várias erosões ali na cabeceira. Então, o problema maior, como eu estava dizendo, não se trata da erosão em si, mas se trata da alimentação do próprio aquífero Guarani, que é responsável, que é um dos maiores do mundo, provavelmente o maior do mundo. Atualmente se descobriu um na Amazônia, mas que ainda não foi totalmente comprovado, né, porque ele é superficial, debaixo da calha do Amazonas. Mas se esse aquífero, se ele não for alimentado como ele deve ser alimentado, e ele jamais será, porque já foi tão devastada a área que se torna praticamente impossível você realimentar o aquífero, na realidade o que ocorre é que o aquífero chegou no nível de base. E chegando no nível de base, as vossorocas, consequentemente acompanhando as nascentes que vão migrando, elas vão aparecer aonde a água vai brotar. E se esse aquífero desaparecer, então desaparece basicamente grande parte dos alimentadores e grande parte da bacia do Paraná ou da bacia Platina. Como realimentar o aquífero Guarani? É muito difícil, porque o aquífero ele tem uma área de recarga e a área de descarga. A área de recarga se situa nos chapadões, na área plana. A chuva cai, é absorvida pela vegetação original, que tem uma raiz muito profunda, um sistema radicular extremamente complexo e esponjoso, que absorve a água da chuva, deposita essa água primeiro no lençol freático, que é o lençol superficial, que acumula a água dos 2 últimos anos chuvosos, e depois, uma vez esse lençol saturado, a água vai penetrando pelas brechas das rochas e vai acomodando, né, nos poros das rochas porosas que existem em profundidade. Então, se você retira essa cobertura vegetal natural, você coloca no lugar, por exemplo, uma vegetação exótica. Vou dar um exemplo da soja, que é muito comum na cabeceira do Araguaia. Essa planta tem uma raiz subsuperficial. A água da chuva cai, não é absorvida como deveria ser. Além do mais, existe no solo do cerrado, de maneira geral, um elemento chamado silt, que é um elemento que provoca cimentação ou argilicificação. Então, essa parte desnuda, durante uma determinada época do ano, quando a chuva cai, provoca a cimentação superficial. Então, a água, mesmo caindo ali, a água da chuva, não infiltra, ela evapora e vai cair num outro local. E com isso, o aquífero não é alimentado mais, só é descarregado. Assessor técnico para meio ambiente da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Marcelo Lessa. O produtor rural, ele já vem sofrendo as consequências desses problemas? Bom, antes eu queria pegar o gancho nisso que foi colocado, inicialmente pelo professor Altair, que a gente não pode colocar a culpa em um único setor só, né? Sendo que nós, aqui incluo eu, temos uma parcela de culpa nesse contexto. Vejam vocês que onde a gente está hoje, as cidades, não tem a preservação das áreas de preservação permanente. Nós vemos aí a Marginal Botafogo, onde é uma rodovia, uma via de acesso, e era para ser uma APP. As nascentes nossas estão todas, digamos, construções em cima delas, né? Então nós não podemos apenas colocar a culpa em um único segmento, sendo que todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Agora, o produtor realmente hoje, principalmente no que tange a recursos hídricos, ele tem visto a importância dessa preservação dessas áreas. É claro que é diferente você imaginar uma situação que era praticada há muitos anos atrás, inclusive com o chamado até o Provárzea, e hoje que se adquiriu com novos estudos, adquiriu-se essa conscientização em cima do que se discute, né?
Então, o produtor, muitos deles já tiveram essa consciência, muitos estão tentando recompor pelo menos as áreas de preservação permanente em virtude dessa importância. Então, realmente, estamos vendo um cenário agora dentro do nosso segmento diferente. Discutimos isso bastante, nós temos 2 programas que chama Campo em Ordem, e o outro é um programa de conscientização ambiental, onde vamos em campo e apresentamos tanto a parte de legislação e tanto a parte técnica de preservação dessas áreas. Justamente porque a gente sabe que, além disso tudo, ainda falta a questão de conhecimento e informação a muitos proprietários rurais em determinadas áreas do Estado. Então a gente está tentando, através de vários programas desenvolvidos internamente dentro da FAEG, levar tanto a parte da legislação como a parte de conscientização para tentar mudar esse cenário, porque quem vai sofrer as consequências realmente vai ser o produtor e também a gente aqui na cidade. Edivaldo Evangelista, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Lixo e dejetos industriais são superficiais, ou são problemas que afetam a água superficiais? Como é que a Secretaria vê essa questão que é, como o professor Altair Salles colocou, daquilo que é mais preocupante? O que é que mais preocupa a Secretaria de Meio Ambiente? Então, como eu já tinha te falado antes, Gil, a nossa posição não é só de fiscalizar, mas também nós temos um processo educacional, um processo de recuperação. Hoje, quando uma indústria vai fazer abrir uma empresa, ela tem que apresentar, então, o seu plano, o tratamento dos seus dejetos, tem que montar a sua ET, né, a sua estação de tratamento de esgoto, ela tem que nos mostrar um projeto, e esse projeto é, então, fiscalizado para realmente ser constatado se foi ou não implantado, para que a indústria consiga essa licença. Então, hoje, esse processo tem que ser feito, senão a empresa não consegue comercializar o seu produto, não tem licença para explorar a sua atividade coerentemente. Agora são 7h38, o Mundo em Sua Casa discute hoje a devastação do Cerrado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. RBC-FM, Rádio Brasil Central. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. A falta de preservação do meio ambiente traz alterações importantes para o solo e o clima. Goiás já sente essas consequências. As altas temperaturas e processos de desertificação já são registradas em algumas áreas do estado. A temperatura no Cerrado está aumentando e isso pode trazer prejuízos não só para a vegetação, mas também para a produção agrícola da região. De acordo com o coordenador do curso de graduação em Ciências Geoambientais da Universidade Federal de Goiás, Manuel Ferreira, já é possível constatar aumentos significativos na temperatura da região. Já há alguns estudos apontando uma tendência de aumento da temperatura média. Atualmente, em cerca de 2 graus, isso varia, tem regiões que podem ter um aumento até maior, e há também modelos climáticos que prevêem esse aumento na casa de 5 a 7 graus, possivelmente até o final desse século. Para Manuel Ferreira, a conversão do cerrado em pastagens é a maior vilã desse bioma. Essa conversão do cerrado em atividades agrícolas e pastagem, enfim, agricultura e pastagem, ela tem apresentado algumas consequências já em termos de perda de biodiversidade, impacto nos recursos hídricos, impacto nos solos. Para finalizar, professor Manuel esclarece que, além das consequências negativas para o clima, a devastação do cerrado também está provocando um processo de desertificação na região. As áreas em processo de desertificação são pontuais, há estudos, por exemplo, em Goiás, na bacia do Alto Araguaia, por exemplo, próxima à área de nascentes, você já tem alguns processos de desertificação, isso é intensificado por essa modificação também no clima, né? Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Professor Altair Salles, essa mudança do clima que a gente vem sofrendo nos últimos anos, já é consequência dessa devastação do cerrado, dessa degradação do cerrado? Bom, quando a gente fala mudança em clima atualmente, nós estamos praticamente enfocando na questão do homem e buscando essa questão do conforto humano. Sim. O meio ambiente ele não é composto só pelo homem. O homem é um dos componentes do meio ambiente. Porque se a gente pegar um parâmetro
de 12 mil anos até os dias atuais, 12 mil anos foi final da glaciação, final do Pleistoceno, até os dias atuais. Então, durante esse período, aconteceram várias mudanças climáticas, tal, e há 11 mil anos já tinha homem morando, habitando o Cerrado. Então, só que, pensando no conforto do homem atual, nós temos que ver que, atualmente, em função desse modelo econômico, houve um processo sociológico chamado de desestruturação. Houve uma desestruturação do homem do campo e esse homem migrou para a cidade. Em consequência disso, as nossas cidades cresceram da noite para o dia. Então, quando uma cidade cresce rapidamente, né, você tem que impermeabilizar o solo, colocar asfalto, fazer casas e uma série de outras obras de infraestrutura que a população que vem para a cidade exige disso. Isso cria ilhas de calor. Consequentemente, essas ilhas de calor, como a circulação atmosférica é dinâmica, ela não fica presa, retida somente àquela área da cidade. Ela se dispersa por toda uma vasta região. Então é isso que está acontecendo. Quer dizer, nós não temos ainda parâmetros seguros para dizer se houve ou se está havendo uma mudança climática tão grande a ponto de afetar, por exemplo, a questão do efeito estufa, de provocar um degelo glacial no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Não temos isso por quê? Porque basta pegar uma temperatura média e mínima na época da estação seca nossa, você tem Goiânia, temperatura máxima, 22 graus, temperatura mínima, 12 graus. Olha, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é quando os raios solares entram na Terra, penetram a camada e chegam até a superfície da Terra e aquece essa superfície da Terra e não consegue sair. Então ela fica retida ali, sai de maneira paulatina, de maneira muito lenta. Então se você tem uma variação muito grande entre a máxima e a mínima, isso significa que não está havendo efeito estufa, quer dizer, a superfície da Terra não está retendo a energia oriunda do Sol. E lembrando que, de acordo com o Laboratório de Geoprocessamento da UFG, o aumento médio na temperatura, professor, já é de cerca de 2 graus e em algumas regiões podendo chegar até 7 graus. Então, isso de certa forma não procede? Eu acho assim que depende de onde foi medida, se tirou-se essa média. Se você pega uma área urbana, provavelmente há um aumento de temperatura numa cidade como Goiânia, por exemplo, de mais de 1 milhão de habitantes. Se você comparar os dados climáticos, né, de temperatura, principalmente de temperatura, de 10 anos para cá, consequentemente houve um aumento. Mas, provavelmente, em outras áreas já houve determinadas reduções. Então, essas mudanças hoje de temperatura estão condicionadas a fenômenos, né, cíclicos dentro da história da Terra. El Niño, Laninha, por exemplo, que pode, em um ano, aumentar a temperatura e no outro ano mudar drasticamente a temperatura. Não só a temperatura, mas outros padrões climáticos, como chuva, né, vento, circulação atmosférica de maneira geral e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco mais sobre o futuro do Cerrado. O Legislativo tem um papel importante também na defesa do nosso ambiente e a proposta de emenda à Constituição que torna o Cerrado patrimônio nacional está há mais de uma década esperando ser aprovado no Congresso. Em 2010, uma emenda com esse objetivo de autoria do senador Demóstenes Torres foi aprovada no Senado e encaminhada à Câmara Federal, mas até hoje essa proposta não foi apreciada. O Código Florestal também tramita no Legislativo Federal e divide ruralistas e ambientalistas. Estudiosos alertam que a maior parte da área protegida do Cerrado está localizada nas propriedades particulares e precisa ser preservada. Estudos da Universidade Federal de Goiás concluíram que o desmatamento do Cerrado aumentará em 14% até 2050, o que deve reduzir a área preservada para cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os dados levantados pela UFG indicam também que serão devastados cerca de 40 mil quilômetros quadrados do Cerrado a cada década, caso seja mantido o ritmo atual de avanço da fronteira agrícola e pecuária. O Código Florestal, que aguarda votação na Câmara dos Deputados e que tramita no Congresso Nacional desde 1999, pode piorar a situação, segundo Everaldo Pastore, militante da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente.
De acordo com ele, a lei interessa apenas a bancada ruralista da Câmara, anistiando crimes ambientais e legalizando ocupações de áreas de preservação. Nós estamos torcendo para que eles não aprovem essas mudanças que eles estão fazendo, porque na realidade esse é um código de anistia para os grandes crimes ambientais cometidos. O professor Laerte Guimarães Ferreira, do Laboratório de Processamento de Imagem e Geoprocessamento da UFG, lembra que apenas 10% do cerrado estão em parques ambientais. Por isso, segundo ele, o Código Florestal a ser aprovado pelo Congresso pode ser um risco para a preservação do cerrado. As mudanças do Código Florestal, elas visam torná-lo mais flexível do ponto de vista de permitir uma ocupação maior. E é importante lembrar que a área protegida do bioma cerrado, ela está principalmente nas propriedades particulares. Se nós pensarmos em termos de sistema, de unidades de conservação, a área protegida é pouca. E como você está flexibilizando ou possibilitando um mau uso nas propriedades particulares, a área protegida vai diminuir. O deputado federal Ronaldo Caiado, do Democratas, afirma que o Código Florestal não pode penalizar os produtores, que atualmente estão na ilegalidade e são submetidos a todo tipo de extorsão. Caiado critica também as exigências de órgãos ambientais para analisar e aprovar a reserva legal. A presidente Dilma Rousseff, depois da rebelião em sua base de sustentação no Congresso, ameaça vetar o Código Florestal caso os deputados forcem a aprovação de um texto que não agrade ao Planalto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Assessor da Federação da Agricultura em Goiás, Marcelo Lessa. Existe essa queda de braço há algum tempo, né, no Congresso, em relação à aprovação do Código Florestal, e os ambientalistas afirmam que existe, então, uma manobra da bancada ruralista para aprovar o Código da forma como eles querem. Como que o setor se defende diante disso? Bom, essa questão dentro do Congresso hoje se tornou mais uma questão política, de acordos políticos, né? Tendo em vista que com a sua aprovação na Câmara foram 410 votos a 63. Então, é uma questão mais política. Mas dentro da queda de braço aí, dos grupos que se polarizou essa discussão, aí fala produtores rurais, ruralistas, na verdade, um termo até ruim de se dizer, e ambientalistas. O que acontece é o seguinte, foi bem dito aí nessa matéria que as áreas estão dentro de propriedades particulares. Bom, se está dentro de propriedades particulares, é um bem que é nosso também, é um bem comum. E é um bem comum, só que de responsabilidade individual. A gente tem que ver, então, justamente os mecanismos de pagamento de serviço ambiental para que essas áreas mantenham em pé. Outra em relação à anistia. Como que eu posso dizer anistia, sendo que, na época, o cerrado ele sempre foi o patinho feio dos biomas? Começa daí. E a nossa legislação aqui para o bioma, para Goiás especificamente, ela foi um pouco tardia. O código é de 65, mas ele nunca ficou bem claro essas definições, principalmente na área de reserva legal. E a PP, na época, em 1965, era de 5 metros de exigência legal. E a questão da reserva legal não era definido por biomas, era definido por regiões. E Goiás ficou mais ou menos de fora. A lei foi ficar mais claro na Lei 7.803, em 89. Tanto é que foi daí para frente que começou a verbar a reserva legal pelo IBAMA, e em 95 a Lei 12.596 passou para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que começou em 97. E aí eu vou dar alguns dados aqui rapidamente. Por exemplo, o IBGE fala que em 1975 nós tínhamos dentro da propriedade rural 6,3 milhões de hectares de mata nativa. Em 80, 6,8. De 80 para 85, ela caiu de 6,8 para 2,8. A gente desmatou 4 milhões de hectares em 5 anos. Isso aqui é o símbolo, representa justamente isso que eu estou falando, o incentivo ao desmatamento que foi através do gás rural e a ausência, claro, da legislação aqui em Goiás. Posteriormente, depois de 89, a gente vai ver um acréscimo. Ao contrário do que se diz desmatamento, o IBGE mostra diferente. Sai de 2,8 milhões de 85 para 3,7 milhões em 1995 e para 5,5 milhões de hectares em 2006. Então a gente está tendo um cenário contrário do que se diz que é o desmatamento. A gente está tendo uma recomposição segundo o IBGE, que são os dados oficiais que a gente trabalha. E em relação, voltando a essa questão da anistia, o que eu quero dizer é que eu não estou anistiando, a gente está avaliando que antes mesmo da exigência legal já existia esse passivo ambiental. Então a anistia é quando se dá, a partir do momento que se comete o crime, se perdoa. Então, cometeu o crime antes mesmo da legislação, e aqueles que cometeram entre a legislação e até 22 de julho de 2008, esse também a gente não vê com anistia, porque ele está dando a opção, ele vai participar de um programa de regularização ambiental, onde ele vai ter que compensar aquele dano ambiental de alguma forma. Ele não vai ser livre do crime que ele cometeu, teoricamente, esse passivo que foi criado através da evolução da legislação. Então, ele vai ter que participar de um programa de regularização ambiental,
Dentro desse programa ele vai ter um termo de adesão e compromisso, onde ele vai se comprometer a regularizar esses passivos, e caso ele não regularize esse passivo, ele vai sofrer as punições impostas pela legislação. Então, eu estou dando a opção de regularizar. E o tema central do Código Florestal, a gente tem que deixar claro, não é novos desmatamentos. Eu até lanço o desafio aqui para os ouvintes que estão interessados no assunto, que pesquisar no texto se tem algum artigo que prevê novos desmatamentos. O tema central é consolidar o que já está aberto. O que o setor deseja hoje, e essa é a visão da FAEG, é consolidar as áreas que já estão abertas, as áreas produtivas, e daqui para frente, beleza, não é necessário desmatar uma árvore sequer, mas temos sim que consolidar e não prejudicar aquele que foi incentivado até mesmo utilizar essas áreas. Agora são 7h52, o Mundo em Sua Casa discute hoje a devastação do Cerrado. Edivaldo Evangelista de Souza, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Código Florestal vai servir como parâmetro para ajudar o poder público no processo de preservação? Então, Ju, a nossa função lá é aplicar a lei. Se o novo código for aprovado na sua íntegra, a nossa função vai ser aplicar a lei. Apesar de que a nossa grande preocupação é que, suponhamos, uma área de APP, de mata ciliar hoje, que é em torno de 30 metros, for reduzida para 15 metros. 15 metros, o raio de uma copa aí é fácil, uma árvore consegue um raio de 15 metros. Colocar uma árvore para segurar a margem de APP, a gente sabe que as matas ciliares, elas são responsáveis, aquelas matas que ficam às margens dos rios e dos córregos, elas são responsáveis por amenizar a velocidade da queda da água e diminuir a quantidade de sólidos que vão ali poluir ou que vão aterrar os recursos hídricos. 15 metros serão suficientes realmente para segurar esse material? Lembrando ainda da situação, hoje, cana-de-açúcar, uma lavoura de cana-de-açúcar, as grandes extensões que nós temos hoje, retira-se totalmente as árvores do meio da lavoura, não tem árvore nenhuma no meio das lavouras. A preocupação vai ser um deserto verde, né? Nós temos grandes áreas de produção de cana e a expansão da cana-de-açúcar está em alta agora, e a grande preocupação é que como nós vamos preservar essas matas ciliares, como nós vamos preservar essas reservas. Então, o novo código tem, então, que respaldar e segurar, diante de uma questão que é gravíssima, porque é a necessidade da geração de energia, precisa de energia. Outra questão, região de Padre Bernardo, tem aumentado muito a questão dos carvoeiros, corte de árvores. E é um empenho muito grande da SEMAR em fiscalizar e coibir esse desmatamento desordenado e sem licença. Bom, se tem a licença, se está dentro da lei, e se está previsto, está correto, a gente não tem como segurar. Mas se não está, nós estamos ali atuando, estamos ali segurando o desmatamento, e essa é a nossa função. Se você pegar o levantamento das concessões de licença e da quantidade de vistoria que a gente tem feito do ano retrasado para o ano passado e para esse ano, você vai ver a grande evolução que tem subido. Então, o licenciamento hoje não está só no pré-licenciamento, mas no pós-licenciamento, para ver se esse produtor realmente, efetivamente, está cumprindo aquele compromisso que ele fez com o meio ambiente. Professor Altair Salles, a gente vê que existe um jogo de interesse, né, em relação à preservação do Cerrado. Como eu disse antes, a proposta de emenda à Constituição que torna o Cerrado Patrimônio Nacional está há mais de uma década, né, no Congresso, e existe toda essa queda de braço envolvendo o Código Florestal. Diante disso, qual que é o posicionamento que o senhor tem? Como que o senhor vê o futuro do Cerrado brasileiro? O senhor tem uma visão otimista ou pessimista? Realista. É que, a começar com a terminologia, o nome Código Florestal, que já vem de há muito tempo, não é de agora, é um termo errado. Porque se você pegar o Cerrado como um todo, no Cerrado não existem florestas, né? Então o Código Florestal é para proteger quem? Mata Atlântica, Amazônia e assim sucessivamente, as áreas florestadas. As áreas florestadas do Cerrado, na região do Cerrado, são mínimas. Constituía outrora o antigo Mato Grosso goiano, que hoje existe apenas resquício como Parque Ecológico Altamiro Moura Pacheco. Né? As outras áreas do Cerrado são áreas campestres, né? São áreas onde não existe floresta. Então, não deveria se falar em Código Florestal. Se a gente quer atuar
com honestidade para tentar preservar o meio ambiente, nós temos que trabalhar um código da biodiversidade. Aí sim, aí nós vamos encarar o problema com certa realidade e com eficácia e eficiência, né? Primeira questão é isso. A segunda questão é com relação às compensações ambientais que o Código fala. Isso se aplica a alguma área de algum bioma brasileiro. No Cerrado isso é impossível. Por exemplo, se você destrói uma área de endemismo, uma área endêmica onde ocorre arnica, por exemplo. Para a arnica, essa planta ocorrer, é necessário uma série de fatores que envolve solo, temperatura, uma série de coisas. Se você destrói isso, como é que você vai compensar, né? E assim, dei o exemplo da arnica. Quantas plantas medicinais listadas nós temos nos nossos chapadões, nos nossos campos, que nem estudadas foram ainda, né? E já foram destruídas. Então, como é que você vai compensar isso? Se você não sabe nem o nome da planta, nem o comportamento da planta, e não tem nem tecnologia suficiente para você replantar essas plantas. Então, esse é um problema seríssimo. E com relação aos dados apresentados aqui pelo IBGE, é que o IBGE também conta áreas verdes não nativas. Então, florestas artificiais são incluídas nesse meio. Eucalipto, né, e uma série de outras plantas que cobrem determinada área. Então, isso o IBGE vê por cima e conta tudo isso. Então, é um dado que não bate bem. Então, com relação ao futuro do Cerrado, a gente tem que, como eu disse no início, nós temos que ver assim de maneira global. Quer dizer, em termos de animais, né? Os animais hoje, como foi falado aí numa reportagem, estão sendo atropelados constantemente na rodovia. Estavam. Antigamente você andava, você via vários animais. Eu tenho constatado sistematicamente que de 5 anos para cá, até animal morto na rodovia é difícil de você ver. Isso significa que a nossa fauna está diminuindo. Como já aconteceu em outras épocas, muitos animais foram extintos. Da mesma forma, muitas espécies vegetais foram extintas, né? E além do mais, essa degradação nas áreas de recarga do aquífero, isso provoca a diminuição do nível de base do aquífero. Consequentemente, e isso é um processo inevitável, porque eu estudo profundamente essas questões de geofísica, então os nossos aquíferos chegaram no nível de base. Quer dizer, ou a gente toma uma atitude radical, ou daqui num tempo muito mais curto do que nós possamos imaginar, nós não vamos ter água para abastecer os grandes empreendimentos econômicos. E só para concluir, eu sei que a rádio é um problema de tempo, né? Nós já estamos em cima da hora, praticamente. Só para concluir, nós temos exemplos clássicos no mundo, né? Por exemplo, o Mar de Aral. Começou a secar a partir da década de 60 e a partir daí entrou-se num processo irreversível. Por quê? Porque a União Soviética, a antiga União Soviética, tentou se tornar autossuficiente na produção de algodão e simplesmente desviou, fez a transposição de 2 rios que alimentavam o Mar de Aral. O que aconteceu hoje? 35 milhões de população vivem numa situação de penúria na antiga União Soviética. Professor Altair Salles Barbosa, obrigado pela presença aqui no Mundo em Sua Casa, deste debate que discutiu a devastação do Cerrado. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado. E o assessor técnico para o meio ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Marcelo Lessa, obrigada pela participação, bom dia. Obrigado, bom dia. Coloco a FAEG à disposição para qualquer sugestão e apoio a projetos aí de recuperação de áreas degradadas. Edivaldo Evangelista de Souza Júnior, membro da fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine, bom dia a todos. Da mesma forma, também a SEMAR está à disposição. Obrigada e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luziane Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José.
Central Técnica Frederico Pirta e Thaís Oliveira. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.